Knothole, uma linda vila escondida na floresta que um dia serviu de base para os manos, mas com a reconquista da cidade de Mobotrópolis, virou a casa de todas as pessoas que ainda estão robotizadas, já que a única forma de reverter esse processo foi destruída junto com o arrombado que fez tudo, o meu ovão Robotnik. Como sempre, a lista dos arcos e ordem de leitura vai estar na descrição, caso por algum caralho de motivo você queira ler isso. Então, sabe de tudo que eu falei da Vila Knothole? Taca pra casa do caralho, porque todo mundo sumiu de lá, logo depois de um satélite mirado lá ter ativado. Então, tem duas opções, ou o satélite ativou algo que levou eles pra outro lugar, ou evaporou eles, quem sabe? Já que os pais do Sonic e o tio Chuck estão tanto na lista de pessoas que sumiram quanto tem o nome no Serasa, o Sonic decide que vai investigar sozinho, porque essa desgraça de rei nunca quer ajudar em nenhuma situação. Só os manos e o Nate Morgan concordam a ajudar a investigar os satélites. Pessoalmente, no espaço, voando num foguete com a ajuda de um fucking dragão. Foda! Eles chegam lá e a primeira coisa que eles veem é o pior pesadelo deles e o meu maior sonho, o Robotnik vivo, bem na frente deles. E os manos nem questionam como esse cara voltou dos mortos. Ele fazer esse tipo de coisa é uma terça-feira normal, mas eu gosto de quão puto o Sonic fica vendo ele. Ainda mais que foi ele que sequestrou todo mundo pra trabalhar pra ele e reprogramou todos pra serem servos. Parece o exército. Mas pelo lado bom, ele já ficou molhadinho de ácido, então vamos ver como ele com certeza não vai morrer. Ok. Isso especificamente eu não esperava. Lembra daquele Robotnik robô de outra dimensão que apareceu lá atrás? Óbvio que não, mas de qualquer forma, ele tinha conhecido o Robotnik daqui e acabou tomando o lugar dele. O que quer dizer que o original realmente morreu, mano? Não é assim que funcionam as coisas, é pra ele voltar do nada sempre. Como assim o meu homem morreu? Em sua homenagem, teremos 4,7 segundos de silêncio. De qualquer forma, agora ele prendeu todo mundo e foi convenientemente pra outra sala, pra não ver que o Slime ele não tá do lado dele, e resgata os manos. Finalmente, ele é útil, mas ainda não vai fazer falta. Enquanto tudo isso acontece, Mobotrópolis é atacada por um exército de robôs. Um monte de gente acaba capturado, incluindo o ESP do Paraguai, e outros conseguem fugir pra Bolívia. Depois do Robotnik ativar a autodestruição do satélite aí, o Sonic vai direto tentar salvar todo mundo, mas acaba só conseguindo salvar os pais, que foram os únicos que ainda estavam conscientes, por causa desses anéis de casamento grandões aí. Não questione, prometo que faz sentido mesmo que eu esteja mentindo. Os caras robotizados são mandados de volta pra superfície pra trabalhar em outro lugar, o Sonic e os pais dele fogem com os manos, e esse Robotnik explode, mas dessa vez ele já voltou ao normal mesmo, já que como ele é um robô, ele fez um backup da mente dele e colocou em outro corpo, que ele tinha guardado, que agora finalmente tem o design moderno. Agora foda-se o nome Robotnik, esse é o meu mano Homem-Ovo. Aterrissando na cratera que sua mãe fez quando caiu, os manos conseguem fugir dos SWAT-bots que estavam patrulhando o lugar procurando um maconheiro pra espancar, decidindo que a melhor coisa que dava pra fazer seria fugir pra Knothole. Problema é que a localização de lá tá disponível no PC Gamer do Eggman, então ele poderia simplesmente ir lá fuder com tudo. Assim, a Sally, com um pouco de ajuda do Snively, consegue se infiltrar e meter gostoso um vírus no computador, que apagou a localização da vila e deixou o Eggmano doentinho. Aí ó, olha que fofura. Agora sim, os manos conseguiram ir pra Knothole, descobrindo que todo mundo do reino que conseguiu fugir foi pra lá, com o rei declarando que agora aquele lugar seria o reino de Knothole, base de operações dos manos pra acabarem com o Eggman. E eu acho que já dá pra ver o problema aqui. Tudo isso quer dizer que a gente basicamente voltou pra estaca zero. Sim, todos os personagens agora estão aqui, mas voltamos ao clássico, manos tentando recuperar a cidade de Mobotrópolis. Claro que eles precisavam fazer isso pra estender os quadrinhos e continuar vendendo, mas não deixa de ser broxante. Até agora o quadrinho fez um bom trabalho em evoluir os personagens, então agora que a gente tá indo pra trás, fica meio paia. Mas enfim, o rei chama o Sonic pra dar aquela comida de rabo nele, já que eles obedeceram às ordens dele múltiplas vezes. E quando chega lá, o rei agradece o Sonic. Realmente, todas as vezes que o Sonic fez isso ajudou bastante. Além dele admirar um homem, Ui, que defende o que acredita. Eu não entendo muito esse rei, mas eu sei que esse é o objetivo. Tudo que ele fez até agora foi questionável, mas qual motivo? Ele não é uma pessoa ruim, a situação em que ele tá é foda mesmo. Ele é um personagem decente. Uma história que tá sendo contada no fundo dos últimos capítulos é uma do Tails e a Amy falando com o filho de um lendário contador de histórias, Kirby, que contava de histórias como ele chupava um pinguim. Esse mano fica contando histórias
histórias de como era Mobotrópolis antes da guerra. É um jeito bem fácil de fazer exposição. E agora, até os pais do Sonic entram pra contar algumas coisas, como o fato de que, na guerra, o pai do Sonic, Jules, ficou gravemente ferido, sem muita esperança de sobreviver. Então, tio Chuck, irmão dele, decidiu enfiar ele na máquina robotizadora que ele inventou, que era pra salvar vidas mesmo. Mas ela tinha sido sabotada por adivinha quem, e acabou transformando Jules completamente robô, levando o Chuck à depressão, porque, porra, ele achava que a máquina que ele tinha feito tinha basicamente acabado com a vida do irmão. A mãe do Sonic, Bernadette, vai investigar e descobre o gordo dando uma bisoiada na máquina. Mas como se ninguém viu o crime, ele não aconteceu, ela foi tacada no robotizador, fazendo o tio Chuck afundar mais ainda na depressão e na garrafa. Tudo isso quando o Sonic ainda era bebê. Literalmente tudo de ruim que aconteceu na vida dele foi por causa do Eggman. Então faz sentido todo o ódio. Só é muito engraçado comparar isso com o canon em que ele tá zoando o Eggman de boa. Em geral, essa foi uma história boa, mesmo que o Chuck nunca tenha demonstrado toda essa tristeza. Mas isso foi também pro Sonic não se preocupar, o que não funcionou muito, mas enfim, faz sentido. Agora é hora de trocar pra esse mano vermelho de luva aí de novo. Mas agora, pela última vez, porque o quadrinho solo do Knuckles tá chegando ao fim, o que sinceramente é algo bom. Não vou ter mais que ficar trocando entre quadrinhos o tempo inteiro. Mas também é um pouco paia pelo fato das histórias do Knuckles serem algumas das melhores. Mas não quer dizer que acabou pra ele, ele ainda vai ter bastante destaque, só não no próprio quadrinho. A série viaja pra Angel Island pra falar com o povo do Raven, pedindo ajuda pra lidar com o rei do crime ruivo. E não ironicamente, eles se recusam porque a Sally não tá disposta a usar armamento pesado contra ele. Isso é hilário. Eu adoro o quão arrombados os equidnas podem ser. O Knuckles tenta conversar com ela, já que os dois andam passando pela mesma bosta. Os pais esconderam muitas coisas deles. Mas pra ela, o Knuckles também tava escondendo, já que a mãe que ela nunca soube que estava viva, tava todo esse tempo escondida no Raven, mesmo que o Knuckles nem sabia que esse lugar existia. Acontece que eles eram amigos antigamente, porque o rei sempre visitava a ilha. Mas isso acabou ficando no passado, e agora eles são quase que estranhos. Ainda mais pelo fato dele não ter questionado a decisão do Raven. Assim, ela vai embora, com os dois tristes. Então, uma solução fácil pra isso tinha, já que existia um bom cidadão do proletariado equidna que queria arrumar uma solução pra população e ir contra o Raven. Mas vocês decidiram mandar ele pra casa do caralho. Uma coisa que eu gosto nessa história é o fato do estilo de arte ser mais parecido com o estilo do começo do quadrinho mesmo. Isso até que ficou legal, algo que, pra quem tava lendo na época, devia até ser meio nostálgico. E qual é a última história do quadrinho solo do Knuckles? Um humano caçando ele e um gorila. Também conhecida como a história mais inútil de todas. Genuinamente, não serviu pra nada e foi só chato mesmo. Esse gorila arrombado só irrita e com certeza mereceu ser arremessado pra fora da ilha anos atrás pelos manos do Raven. Tudo isso só porque ele tava bulinando o Knuckles, levando o não fale comigo ou com meu filho de novo pra outro nível. Apoio. Também tem o negócio do Espio lutando contra o Espio do Paraguai, que tinha sido robotizado lá, o que não dá em muita coisa. Mas pelo menos rendeu esses lindos desenhos do Espio. A arte desse quadrinho é tão inconsistente que brocha, mas eu perdoo porque olha essas desgraças, mano. Logo em seguida tem um capítulo especial Girls Rule, que só serve pra dar um pouco de destaque pras personagens femininas, coisa que elas precisavam bastante, anos 90 e tal. A Sally... Ok, o cara que desenhou isso vai ser questionado. Entra nessa poça mágica, sei lá aí, que aparentemente revela a família real, tudo sobre a vida, verdade e o universo. Coisa que ela rejeita porque, foda-se. A Bunny recebe um upgrade com peças robóticas melhores, ninguém liga pra essas duas personagens, genuinamente, e a Julie-Su desvenda um pouco do passado dela, porque pelo visto ela teve algumas memórias alteradas pela Dark Legion. Puta que pariu, esse velho vai esfarelar a qualquer segundo, olha só ele. Voltando pra esse tal de Sonic aí, como o Rei tá gostando dele bastante, o Sonic é declarado cavaleiro, com o povo gostando dele também e tudo mais. Esse capítulo só serviu pra basicamente ver como alguns personagens estão e tal, com o Eggman dizendo que achou no PCzão do antigo Robotnik um meio de finalmente acabar com o Sonic, e isso vai ser revelado na próxima história que é Yes! Sonic Adventure foi lançado em 1998 no Japão, mas só chegou nas Américas em 1999, que é o ano que esses capítulos foram lançados. E agora finalmente eles vão adaptar esse jogo, mesmo que a maioria dos redesigns que vieram com ele já entraram em efeito, tipo o Sonic e o Eggman. Mas o Adventure também fez muitas coisas pra expandir os personagens e dar novas características a eles. Então vai ser bem foda ver tudo isso acontecendo no quadrinho. Além deles finalmente introduzirem o personagem mais poderoso e lindo da franquia, Big Cat. Só tem um problema.
No Sonic Adventure foi quando humanos apareceram pela primeira vez nos jogos. Por que caralhos, eu não sei. Mas aqui no Art, não iria fazer sentido nenhum humanos estarem aleatoriamente junto dos manos. Então os caras iriam precisar fazer um puta malabarismo pra encaixar tudo isso na história. E assim eles fizeram. O Nate Morgan tá atualmente morando debaixo da ponte, então o Sonic convida ele pra rachar o AP. Mas no meio da noite, bem quando ele tava jogando LOL, o PC apita indicando que o Eggman tá fazendo merda. De novo. Só que agora, ele vai fazer umas zoeiras em um lugar que muita gente achava que nem existia. A cidade antiga dos anciões. O que é isso? Basicamente, uns humanos que, ao contrário dos Overlanders, tinham 5 dedos, estavam num avião que caiu numa montanha, foram explorar lá dentro e fizeram uma civilização. Agora, o Eggman tá fazendo alguma merda lá. Os manos decidem que vão lá fuder com o plano dele, mas a Amy fica triste que não pode ir, já que ela é jovem demais. Então, ela usa um anel antigo mágico dos Acorns pra fazer um desejo e fica mais velha. Eu tenho problemas com isso. A Amy desses capítulos é chata, não tem outro jeito de dizer isso. Ela é muito chata. Ainda mais pelo fato de que esse anel de desejo aí ia ser usado pelo Elias Acorn pra curar a mãe dele, cuja condição tá piorando a cada dia. Então é bem possível que ela morra só por causa dessa desgracita que iria ir com o Sonic. O lado bom disso tudo é que agora ela tá com o design moderno dela. Mesmo que o Tails continua marrom. Puta que pariu, ele é feio demais assim. Eles pegam um voo com a Latam pra adentrar a tal montanha pra ver a cidade, que é completamente autossuficiente. Céu artificial e tudo mais. Os caras não saem dessa montanha faz séculos, basicamente, o que na verdade é um conceito bem da hora. O Knuckles também tá com um pequeno problema. Ele acabou tendo um pesadelo em que a Angel Island caía pro mar. Realmente seria algo horrível, então é óbvio que acontece mesmo. Agora, quantas pessoas morreram com isso, a gente já não sabe. Algum cara aleatório aí, nem sei quem é, estilhaçou a Esmeralda Mestra e levou os cacos pra longe, o que acabou libertando o Mamute arrombado. Ninguém gosta de você! E agora metade da história se passa nesse tal de País dos Gatos. Adivinha quem vive nesse país? Exatamente, Satã. Esse aí é o meu mano Chaos, que tava selado bonitinho numa Esmeralda Preta, antes de alguém martelar ela, literalmente. Tudo que o Eggman precisa dar pro Chaos pra ele ficar maior e mais destrutivo são os pedaços da Esmeralda Mestra, e algumas outras esmeraldas que estão por aí, com uma delas caindo bem do lado do homem, da lenda, do mito. Big the Cat. Você pode não gostar, mas esse é o pico da performance masculina. O sapo que vive com ele acabou comendo a Esmeralda e foge, depois sendo capturado pelo E-102 Gamma, um robô do Eggman. A partir daqui é basicamente a história normal do Sonic Adventure, que caso você não saiba como é, o Sonic acaba lutando contra o Chaos come um monte de esmeralda, fica grandão, a Amy é sequestrada e é salva pelo Gamma, que conseguiu criar uma consciência, o Chaos come mais ainda e é derrotado sendo congelado. Eu acho muito engraçado que o resto dos manos foram tacados pra puta que pariu, já que eles não estão no jogo. Então, lembra que a Angel Island se fudeu? Acabou que a realeza do País dos Gatos foi lá raptar os amigos do Knuckles, já que no passado, uma tribo de equidnas vivia por lá, e os dois estavam sempre em guerra. Essa tribo de equidnas era formada pelo clã Knuckles, cujo líder era Pachamaki, nome da hora, que tinha uma filha, Tikal. A história deles é também a mesma do jogo, com a Tikal descobrindo os Chaos e o Chaos, que no começo era de boa, até os equidnas tentarem usar as esmeraldas que ele tava guardando, o que deixou ele puto com a vida e matou literalmente todo mundo que tava lá. Óbvio que isso não é o fim, porque esse arrombado não desiste nem se Deus vai contra ele. Literalmente. O Chaos sobreviveu e ele absorve todas as super esmeraldas que serviam de fonte de energia pra cidade, ficando gigantão. E como literalmente todo bicho que o Eggman recruta, ele vai contra o chefe, se libertando das correntes da carteira de trabalho. Como ele é a única pessoa útil desse bando aí, o Sonic consegue virar Super Sonic e começa a lutar com o Chaos perfeito. Mas esquece que eu falei, porque a única coisa que ele consegue fazer é brincar de pega-pega com ele, enquanto o Knuckles ativa um gerador debaixo da cidade pra fuder com o Chaos e selar ele na Esmeralda Mestra. Ok, até que todo mundo, menos a Amy, foi decentemente útil, tirando o povo das ruas pra eles não se afogarem na água do Tietê. Então eu diria que dessa vez eles foram bem utilizados. O problema mesmo é a Amy. Desde que ela usou aquele anel, ela não tá sendo nada mais do que um peso morto, sendo sequestrada e tudo mais. Eu sei que ela fica melhor, mas por enquanto ela pode ser deixada no canil. Eu diria que eles adaptaram a história do jogo até que bem, ainda mais com a mão horrível que foi dada a eles, já que a SEGA realmente nunca ligou pra história dos quadrinhos arte. Ainda mais que é um quadrinho americano e a SEGA é japonesa. Mas pela 7ª vez não acabou ainda, porque ainda tem os amigos do Knuckles que continuam sequestrados. Não dá pra só, sabe,
sabe, deixar eles, tipo, não acho que o Vector vai fazer tanta falta assim. Mas pra salvar eles, vem o Loki, pai do Knuckles, que espanca o dente de sabre do Wolverine. Isso foi tão lindo que os gatos ficam de boa, com o Knuckles chegando depois de tudo ter acabado, vagabundo do caralho. E esse é basicamente o fim do arco. Tem duas histórias a mais, uma contra outro robô que imita o Sonic e a volta do Metal Sonic. Mas essas são mais do mesmo, porque são desse arco eu não faço ideia. Mas também teve uma explicando o passado do Monkey Khan, de quando ele foi transformado em cyborg pelo Eggman e tudo mais. Sendo que esse mano não aparece faz décadas aqui. Eu não diria que esse arco foi ruim, mas definitivamente não foi tão bom quanto os últimos. Ainda mais pelo fato de que foi bem mais curto. Mesmo que nem tenha aparecido assim, foi demorado de qualquer forma. Lembra quando os manos faziam, sabe, coisas? Agora é só o Sonic, a Sally e às vezes o Tails que conseguem realmente fazer alguma coisa. A Bunny só recebeu um upgrade, o Rotor tá no fucking Ártico afogando que nem o LoL e o Kid, e o Antoine levou uma pedra na perna, porque Deus odeia Antoine. O arco acabou no comecinho dos anos 2000 e o próximo vai ser longo pra porra, e vai até 2003, o que quer dizer que vai passar por 2001, que é quando... Não.